Olá, meus amores, bom dia! Hoje, na aula de Química, nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito abordado em vestibulares, inclusive no Enem, que é a termoquímica. E como a gente já vem conversando, a termoquímica é a área da química que estuda os fenômenos químicos ou físicos que envolvem a absorção ou liberação de calor. E em processos em que ocorre a absorção de calor, nós chamamos de processos endotérmicos. Lembra? A absorção vai ser endotérmico. E em processos em que ocorre a liberação de calor, são processos exotérmicos. Absorção de calor, endotérmico. Liberação de calor, exotérmico. Se você lembrar disso, se você anotar isso aqui no fundo do seu coração, você já tem metade assim das chances de entender isso daqui para sempre. Então cuida. Absorção de calor endotérmico, liberação de calor exotérmico, tá bom? E a entalpia, Daiane, o que é entalpia? Denomina-se entalpia o conteúdo de energia de uma substância a uma certa pressão constante, ou seja, não muda. E ela é representada pela letra H, tá bom? Esse conteúdo energético é que é entalpia. Porém, gente, não existe nenhuma maneira de medir o conteúdo de entalpia de uma substância, certo? Porém, é possível medir o calor liberado ou absorvido em uma reação química em um calorímetro a uma pressão constante, que é denominada como ΔH. Variação de entalpia, certo? Então, não tem como a gente medir a entalpia, mas como é possível verificar a quantidade de calor absorvido ou liberado, a gente consegue calcular a variação de entalpia, tá bom? Então, vamos lá. A variação, gente, variação, você lembra de quê? Final menos inicial, não é? E quando você tem uma reação química, como é que visualmente é aquilo ali? Tem os reagentes, né? Várias substâncias reagindo, tem uma setinha e outras substâncias aqui do outro lado, né? O que tem antes da seta nós chamamos de reagentes. O que tem depois da seta nós chamamos de produto. Como você já sabe que variação sempre é o final menos o inicial, então você já se tocou que a variação de entalpia vai ser justamente os produtos menos os reagentes, tá bom? E essa variação de entalpia, o valor dela, vai ser justamente o calor absorvido ou liberado no processo, né, da reação a uma pressão constante, certo? Como eu já tinha falado antes, ó, variação de entalpia vai ser a entalpia dos teus produtos, que tá lá depois da seta, menos a entalpia do começo, que é no caso dos reagentes, certo? Lembra disso, por favor. Variação de entalpia. Produtos menos reagentes. Final menos inicial, certo? Gente, outro ponto importante. Em processos endotérmicos, essa variação de entalpia sempre vai ser positiva. Em processos exotérmicos, essa variação de entalpia vai ser negativa. Existem várias questões, toda vez que a gente fala de termoquímica, para identificar se uma reação é endo ou exo, geralmente tem questões desse tipo. São várias reações químicas lá, e aí ele dá o ΔH, e ele pergunta para você se é endo ou se é exo. E aí, só lembrar disso aqui, ó. Se esse valor de ΔH for positivo, vai ser o quê? Endotérmica, porque significa que ele absorveu, que ele ganhou calor. Agora, se esse valor aqui for negativo, significa que ele liberou calor, portanto, é exotérmica, tá bom? Vamos aqui dar prosseguimento. Variação de entalpia. A variação de entalpia, ela é proporcional à quantidade das substâncias envolvidas, tá? Nada vai aparecer nem sumir do nada. Essa variação ela vai ser proporcional à quantidade de cada substância que você tem presente na sua reação. Como assim, Daiane? Eu tenho essa primeira reação química aqui, ó.
1C2H5OH mais 3O2, formando quem? 2CO2 mais 3H2O. Tem essa reação química. E aí, o ΔH, a variação de entalpia dessa reação é menos 1.368 kJ, tá bom? E aí eu tenho uma segunda reação. Vale, olhando bem aqui, ó, essa reação, as substâncias são as mesmas de cima, né, ó? Eu tenho aqui, ó, a mesma moléculazinha daqui, tenho o mesmo O2 daqui, tenho o mesmo CO2, só muda o que, gente? As quantidades, né? Aqui eu tinha 1, agora eu tenho 10. Aqui eu tinha 3, aqui eu tenho 30. Aqui eu tinha 2, aqui eu tenho 20. E enfim, e como eu falei para vocês, essa variação de entalpia ela vai ser proporcional. Nós conseguimos perceber que essa equação aqui de baixo, ó, ela é 10 vezes a quantidade de cada substância aqui, tá 10 vezes mais em relação à primeira. Logo, a sua variação de entalpia também vai ter que ser 10 vezes mais. Entendeu? Como assim? Se eu tivesse percebido que isso daqui só dobrou, só tivesse aqui um 2, um 6, necessariamente a variação de entalpia seria esse valor aqui, ó, vezes 2. Mas como eu percebi que, na verdade, ó, essa equação aqui foi multiplicada por 10, significa o quê? Que esse valor também foi multiplicado por 10. Então, eu só aumento um zero aqui, tá certo? Então, lembra dessa proporção, tá bom? Agora, nós vamos falar especificamente de processos endotérmicos. Então, meninos, como eu falei, os processos endotérmicos são qualquer processo, né, no qual o calor tem que ser fornecido para o sistema a partir da vizinhança. Afinal, ele não vai ganhar calor, então alguém tem que fornecer esse calor para ele, tá bom? A variação de entalpia, como eu falei nesse caso, ela vai ser positiva. Então, sempre que você identificar uma reação assim, ó, genericamente falando, A mais B mais energia gerando C mais D, sempre vai ser uma reação endotérmica, tá bom? Porque ele está ganhando calor. E no caso também sempre vai ser positiva. Aqui nós temos, ó, esse exemplo aqui em reações, exemplos de equações químicas, tá bom? Ó, energia mais esse cara aqui formando esse daqui. Se a energia está do lado de cá, está do lado dos reagentes, então significa que o meu processo vai ser exotérmico, porque ele já está ganhando calor da vizinhança. E os gráficos de processos endotérmicos, eles sempre vão ser assim, ó, eles sempre vão ser positivos. Os reagentes, eles estão aqui embaixo porque eles ainda não tinham calor o suficiente. Mas aí, com a reação química, com essa absorção de calor, esse ganho de calor, o gráfico, ó, ele sempre vai lá para cima e esse valor é positivo, tá bom? Exemplos de reações endotérmicas. Aqui nós temos carbono reagindo com água, formando CO mais H2. Então, ó, primeiro você tem esses reagentes que estão aqui embaixo, certo? Com essa reação química, você formou quem? Os seus produtos, CO mais H2. E também você obteve um ganho de calor, tá bom? Portanto, a reação é endotérmica. Aí tem especificando aqui esse valor de variação de entalpia. Lembra que sempre que você vê o positivozinho, você vai lembrar que é endotérmico. E até mesmo essa setinha aqui para cima também vai te dizer que é endotérmico. Daiane, no meu livro, nessa questão aqui, o gráfico não veio com a setinha. Sei lá, mas veio com a curvinha aqui, ó, para cima, significa que é endotérmico também, tá bom? Sempre que tiver um aumento de variação de entalpia, vai ser endotérmico. E os processos exotérmicos são justamente o contrário, né? São processos que liberam calor. Então, eles transferem energia térmica do sistema para a vizinhança.
a variação de entalpia é menor que zero, logo o valor vai ser negativo. Exemplos, genericamente falando, de reações exotérmicas. A energia, ela sempre vai estar aqui, ó, do lado dos produtos, afinal, ela foi liberada, né? Ela foi liberada de algum lugar, no caso dos reagentes. Então, essa reação química liberou energia, logo ela é exotérmica. Como vocês já sabem, a formulazinha de variação de entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, e aí nós temos esse valor negativo, tá bom? Aqui também outros exemplos, ó, de reações exotérmicas. Por quê? Porque a energia, ela tá aqui no produto, entendeu? Ela foi liberada. E nos processos exotérmicos, o gráfico, ele sempre vai apontar para baixo, tá bom? Porque no caso aqui você tem uns reagentes com uma maior quantidade de energia e no final, como essa energia é liberada, você tem uma menor quantidade. E o ΔH sempre vai ser menor que zero, portanto negativo. Exemplos aqui de reações exotérmicas. Nós temos essa reação, você já sabe que é exotérmica só pelo negativozinho aqui, tá bom? E você também consegue identificar pela setinha, tá bom? Ou pela deformaçãozinha que vai vir lá no seu gráfico. Então, meninos, aqui você tem quem, ó? Você percebe que aqui são os reagentes, né, ó? As mesmas moléculazinhas dos reagentes. E aqui são as mesmas moléculazinhas dos produtos, tá bom? Então, não esqueçam disso. E outra coisa, vamos supor que você não tenha nem esse valor aqui, tá bom? Do ΔH e nem essa setinha. Mas você tem as moléculazinhas, as substâncias aqui descritas. É só você se tocar que esses daqui são os teus reagentes e aqui no começo eles estão num nível maior de entalpia, né? E aqui você sabe que são as mesmas substâncias também, ó, dos teus produtos, e como eles estão num estado menor, você já se liga que é no processo exotérmico, que houve uma liberação de calor aqui nessa reação química. E dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora sobre a entalpia padrão. Com o objetivo de se comparar dados de entalpia de reações diferentes, definiu-se um estado padrão. Esse estado padrão, ele corresponde à forma mais estável de uma substância na pressão de um atm. E o conteúdo de energia da substância no estado padrão é representado por H. Entalpia das substâncias simples no estado padrão. Como eu falei para vocês, não é possível medir a entalpia de uma substância, e sim a variação de entalpia de uma reação. Então, baseando-se nisso, foi convencionado que as substâncias simples, no seu estado padrão e sua forma alotrópica mais estável, têm entalpia igual a zero, ok? Como assim, Daiane? Aqui nós temos algumas substâncias que sofrem esse processo de alotropia. Como vocês sabem, lá do primeiro ano, a alotropia é esse processozinho aqui, ó. Vamos ver aqui direitinho. O oxigênio, gente. Aqui o gás oxigênio é O2, certo? Mas também eu tenho o O3. E esse daqui é outro cara, é o gás ozônio. Então são substâncias completamente diferentes. Mas os dois têm o oxigênio, né? Porém, esse númerozinho aqui, ó, de baixo, é diferente. E isso vai fazer com que as substâncias sejam completamente diferentes. Isso é alotropia, tipo O2, O3, certo? E todas essas substâncias aqui, elas sofrem esse processo, tá bom? E aqui, como eu falei para vocês, relacionada à entalpia, nessas substâncias no estado mais simples, mais estável, a entalpia vai ser igual a zero. E as que não são tão estáveis vão ser diferentes de zero. Então, carbono grafite vai ser igual a zero, carbono diamante vai ser outro valor que vai ser diferente de zero. Oxigênio igual a zero, ozônio diferente de zero. Enxofre rômbico, que é o mais estável, zero, e o outro vai ser diferente de zero.
fósforo vermelho vai ser igual a zero e o fósforo branco vai ser diferente de zero. Tudo isso só para explicar que substâncias simples no seu estado mais estável vão ser sempre iguais a zero, tá bom? Mudanças de estado. As mudanças de estado são processos físicos acompanhados da variação de entalpia. Nós sabemos, né, que existem o estado sólido, líquido, gasoso, e essas mudanças de estado elas vão envolver esses processos endotérmicos que absorvem esse calor, que ganham o calor, e os processos exotérmicos que vão lá liberando o calor. Por exemplo, para que o gelo passe do estado, né, sólido para o líquido, é necessário que ele absorva calor, sendo, portanto, um processo endotérmico, tá? Entalpia de fusão. Denomina-se entalpia de fusão ao calor absorvido na fusão de um mol da substância sólida, tá? Então, nós temos aqui esse processo, ó. A água se transformando em água. Que é isso, Daiane? Presta atenção, olha aqui, ó. Esse carinha aqui que tá entre parênteses, ele tá determinando, ele tá dizendo para você qual é o estado físico ali dessa água, tá? Então, ele tá aqui no sólido e vai para o líquido. Então, ele sofre esse processo de fusão, tá? E a variação de entalpia, nesse caso aqui, vai ser 7,3, ou seja, vai ser positiva, vai ser um processo endotérmico, tá bom? A água líquida, ela tem uma entalpia maior do que a do gelo, justamente porque é um processo endotérmico, então absorve mais calor, mais energia. Entalpia de solidificação. Denomina-se entalpia de solidificação ao calor liberado na solidificação de um mol da substância líquida. Por exemplo, agora nós temos o contrário. Nós temos a água líquida se transformando em sólida. Então, você tem aí um processo exotérmico. Você tem a liberação de calor, né? É o processo inverso da fusão, como vocês já sabem. A entalpia de solidificação é numericamente igual à entalpia de fusão, 7,3. Porém, os sinais eles vão mudar, tá bom? E é justamente esse sinal que vai fazer você identificar se é exotérmico ou endotérmico. Nesse caso, exo. E a entalpia de vaporização denomina-se assim quando o calor absorvido na vaporização de um mol da substância líquida. Agora eu tenho a água líquida passando para a água no estado de vapor. Logo, a minha variação de entalpia vai ser o quê? Positiva. Vai ter um ganho de calor, vai ter uma absorção de calor. E isso está intimamente relacionado também com a temperatura, né? A gente sabe que para o sólido e para o líquido eu tenho que ter um aumento de temperatura. E isso também faz com que essa variação de entalpia aumente. Do mesmo jeito que do líquido para ir para o vapor, eu também tenho que ter esse aumento de temperatura, influenciando completamente aqui nesse aumento dessa energia, dessa variação de entalpia. Novamente aqui, ó, o vapor de água tem a mesma entalpia, né? Tem entalpia maior do que a água líquida. Por quê? Porque vai ser um processo mais endotérmico ainda, certo? Vai ter mais energia, vai ter mais variação de entalpia em relação ao estado líquido. Entalpia de liquefação. Denomina-se entalpia de liquefação ao calor liberado na liquefação de um mol da substância no estado gasoso. Nós sabemos que liquefação ou condensação é o quê? Do gasoso para o líquido, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui gás, ó, se transformando agora em líquido. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um processo exotérmico, porque eu tenho uma liberação de calor, certo? Eu era muito quente, vapor, passei para o líquido, então eu perdi calor, certo? E é o processo inverso da vaporização. Aqui nós temos o gráfico, né, mostrando essas mudanças de estado físico e a relação dessas mudanças com
A energia aqui no estado sólido tem uma energia bem inferior do que no estado líquido, que é bem inferior do que no estado gasoso, certo? Então, gasoso, você tem uma energia muito maior. O seu ΔH vai ser bastante positivo, ele vai ganhar bastante calor, vai ter essa variação de entalpia bastante alta em relação ao estado líquido e ao estado sólido, certo? Aí nós temos aqui no estado sólido o gelo, no líquido a água e no vapor nós temos o vapor de água, tá bom? Aí a gente consegue aí, ó, perceber isso que eu falei, essa variação de energia aí, pelos valores de ΔH, tá certo? Equação termoquímica. Então, como a entalpia de uma substância varia de acordo com o estado físico, a pressão, a temperatura e a variedade alotrópica para algumas substâncias simples, deve-se em uma equação termoquímica indicar. Então, eu falei para vocês o que é que cada substância precisa ter, né? Agora, em uma equação termoquímica, nós precisamos de quê? Da variação de entalpia dessa reação, o número de mols das substâncias envolvidas, os estados físicos das substâncias participantes e a sua forma alotrópica, se houver, e a sua temperatura e pressão, se diferentes do estado padrão. Tem que estar lá indicando. Então, esses daqui, gente, são os fatores que você precisa ter em uma equação termoquímica. Aqui nós temos o exemplo de equações termoquímicas, certo? Nós temos aqui a minha substância, a quantidade de mols, ela está aqui, ó, na frente de cada substância. Nós temos o estado físico, né, das substâncias, nós temos a variação de entalpia, certo? E é isso que você precisa. Aqui da mesma forma, você tem os mols de cada substância, você tem a variação de entalpia, mas não aparece nem pressão nem temperatura. Por quê? Porque significa que está aqui no padrão, certo? E aí nós vamos falar da entalpia de formação. Denomina-se entalpia de formação ou calor de formação de uma substância ao calor liberado ou absorvido na formação de um mol dessa substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Vamos entender melhor isso na reação química. Entalpia de formação, gente, é a entalpia da formação de alguma substância, tá bom? Aqui eu tenho o carbono grafite reagindo com o gás oxigênio, formando CO2, gás carbônico, certo? A energia de formação daqui, a entalpia de formação vai ser o quê? Menos 94,1 quilocaloria por mol. O que isso significa? Que eu preciso dessa quantidade de energia aqui, ó, para formar o CO2. Por isso que o nome é entalpia de formação, porque é uma reação de síntese, eu estou formando alguma coisa. Aqui, ó, nós já temos esse calor padrão da formação de algumas substâncias. Aí tem várias substâncias aqui que já tem esse valor assim padronizado. E agora nós vamos fazer um exemplo, tá bom? Calcule a variação de entalpia para a reação. Nós temos essa reação aqui e ele quer saber a variação de entalpia. Então, diferente das outras vezes, que ele dava a variação de entalpia e pedia para você falar se era endo ou exo, agora ele está pedindo essa variação de entalpia. Calma, não se assuste. Lembra lá da formulazinha que eu disse no começo da aula para vocês, né? Variação de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia dos reagentes, tá bom? Nesse caso aqui, ó, como ele está pedindo a variação da entalpia da reação, ele vai ter que te dar, a questão vai te dar a entalpia, a variação de entalpia de cada um dos reagentes e de cada um dos produtos, tá certo? Como é que você vai colocar essa fórmula em prática? Então, a variação de entalpia vai ser igual à soma da variação de entalpia dos produtos, vai ser a soma de todas essas entalpias aqui, certo? Menos
a soma da entalpia aqui dos reagentes, tá bom? Ele te deu esses valores aqui, ó. Então, aqui nessa questão, o que foi que a gente fez? Somente substituiu os valores de cada um, certo? Dos produtos, aqui são os valores dos produtos, menos o valor dos reagentes. No caso aqui dos reagentes, ó, o valor dele é menos 947,7. Só que aqui são 2 mols, por isso que tem esse 2 vezes aqui, tá bom? Como nesses casos aqui dos produtos, ó, só era 1 mol de cada, então era só o valor que ele realmente deu, tá bom? Fazendo essa continha aqui, ó, foi simplificado até chegar aqui e depois resolvendo essa outra continha a gente chegou aqui nesse valor, tá bom? O importante é só vocês saberem que quando você tem uma reação assim grandona e você precisa calcular essa variação de entalpia, sempre vai ser como? A soma dessa variação aqui, ó, dos produtos, menos a soma da variação dos reagentes, tá bom? Sabendo disso, o resto é só a matemática. Combustão. Uma combustão, ela consiste na reação de uma substância com o oxigênio, tá? A substância que se queima ou entra em combustão, ela é denominada combustível e o oxigênio é o comburente. Todas as substâncias orgânicas formadas por carbono, hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio formam o dióxido de carbono e água através da reação de combustão e com o excesso formando oxigênio. Então, sempre que você quiser identificar uma reação de combustão, alguma substância vai ter que estar reagindo com o oxigênio e sempre vai formar CO2 e água. Isso é uma reação de combustão, tá bom? As combustões, elas sempre são reações exotérmicas, elas sempre liberam calor. Assim, denomina-se calor ou entalpia de combustão ao calor liberado, já que sempre vai ser exotérmica, na queima de 1 mol da substância no estado padrão. Por exemplo, a entalpia de combustão do álcool etílico é igual a menos 1.368 kJ. Aí nós temos essa reação aqui, ó. Mais uma vez, por que é uma reação de combustão? Porque eu tenho uma substância qualquer, reage, que nesse caso é o álcool etílico, reagindo com o oxigênio, que é o teu comburente, formando quem? CO2 e água. Reação de combustão, você já sabe que é exotérmica. Daí, mas se ele nem me deu o ΔH, tem como eu saber se é exotérmica? Sim, porque você sabe que toda reação de combustão é exotérmica, tá? A entalpia de combustão do hidrogênio é menos 286 kJ. Aí nós temos aqui, ó, essa combustão, certo? Hidrogênio reagindo com oxigênio, formando a nossa água, tá? Essa entalpia aqui, ela é negativa, portanto é exotérmica. Outra questãozinha só para finalizar, tá bom? Qual o calor liberado na queima de 1 kg de álcool, sabendo que seu calor de combustão é igual a 1.368 kJ por mol? Aí eu tenho aqui a minha equação, certo? Ele quer saber, gente, o calor liberado na queima de 1 kg de álcool, sendo que na reação total, a variação de entalpia é menos 1.368. Então, vamos lá. Esse cara aqui é o cara que está falando aqui, ó, do álcool, que é quem tu quer saber, certo? Você sabe que na queima dele aqui, ó, de 1 mol desse álcool, você forma 1.368, né? Certo, mas quanto é que... Olha que tá falando de quilo, né? Então, a gente tem que calcular essa massa, tá bom? Quanto de massa eu tenho aqui? Eu tenho 46 gramas. Opa, calma, vamos com calma. Como é que eu sei a quantidade de massa que eu tenho aqui? Eu tenho 2 carbonos. Cada carbono é igual a 12. Vai fazendo a continha aí. 12 vezes 2. Mais, eu tenho 5 hidrogênios. Cada hidrogênio é 1. Então, aqui, ó, 12 vezes 2 mais 5. Eu tenho um oxigênio. O oxigênio é 16.
eu tenho um hidrogênio, o hidrogênio é 1. Somando todo mundo aqui, dá igual a 46. Então, nessa reação, 46 gramas do meu álcool vai gerar 1.368. Nesse caso aqui, o sinal não entra, tá? Porque, como eu falei para vocês, esse sinal só é para indicar se é endo ou exotérmica, certo? Certo. Então, só pela reação, eu sei que 46 gramas gera 1.368. Mas eu quero saber na queima de 1 quilo. Só que aqui eu tenho 1 grama, é só transformar quilo para grama, certo? 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. Então, se 46 gramas queima, né? 1.368, 1.000 gramas vai queimar quanto? Faz a regrinha de 3, ó, multiplica, depois passa dividindo e você acha o seu X. Então, com a queima de 1 kg de álcool, você tem aí o seu calor de combustão igual esse valorzinho aqui em quilojoule, tá bom, gente? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E é isso, um beijo e até a próxima!